dos melhores diretores e roteiristas da história do cinema, Quentin Tarantino, conhecido por Cães de Aluguel, Pulp Fiction, Bastardos Inglórios, Kill Bill, dentre outros filmes, pretende escrever e dirigir apenas mais um filme, para assim então fechar a sua marca de 10 filmes em toda a sua carreira. E eu não acredito em você. Eu não acredito. Vale lembrar que na contagem do Tarantino, ele conta Kill Bill Volume 1 e Kill Bill Volume 2 como um filme só. Por levar ao pé da letra, ele já teria seus 10 filmes, né? Verdade. Tarantino já veio há algum tempo falando sobre se aposentar com apenas mais um filme, já que pra ele, abre aspas, os últimos filmes da maioria dos diretores são péssimos. O que nós, público e fã do diretor, conseguimos enxergar olhando de fora, por uma visão de fora, é que o Tarantino pretende se aposentar no auge. Encerrando sua carreira no auge, ele pretende focar mais na literatura. Como ele mesmo já disse, abre aspas novamente para Tarantino, sinto como se fosse o terceiro ato da minha vida. Um momento para me inclinar um pouco mais para a literatura, o que seria bom como um novo pai, como um novo marido. Também vale ressaltar que Tarantino já demonstrou interesse em trabalhar na TV também. Começou a ficar interessante. Pois bem, mas de fato, qual que é esse tal último filme do Tarantino? Vai ser um filme pra Marvel? Vai ser um novo Star Wars? Deus me defenderai. Ser um Kill Bill Volume 3, como muitos fãs especulam? Pois bem, é sobre isso que a gente vai comentar nesse vídeo. Então, sejam bem-vindos a mais um Sessão Cassete. E aí, cambada cinéfilos, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Olá, tudo bem? O último filme de um dos maiores diretores e roteiristas da história do cinema está cada vez mais perto do fim. Tarantino, que pra quem não conhece, é diretor de Cães de Aluguel, Pulp Fiction, Jack and Brown, Kill Bill Volume 1 e Volume 2, A Prova de Morte, Bastardos Inglórios, Django Livre, Os Oito Odiados e, por último, Era Uma Vez em Hollywood. São esses até o momento os 9 filmes do diretor e vale ressaltar novamente que Tarantino conta Kill Bill como um filme só, não como volume 1 e volume 2. Como ele mesmo já disse, ele pretende de fato terminar com 10 filmes na carreira. E a pergunta que não quer calar: o que nós sabemos sobre esse 10º e último filme de Quentin Tarantino? Eu quero saber o que eu tenho a ganhar com isso. Bom, vamos ao concreto, vamos ao que a gente sabe de fato. O que a gente sabe de concreto é que o filme é sobre um crítico de cinema que existiu de verdade, que se passa nos anos 70 de Hollywood. Então já pode tirar o cavalinho da chuva para nós fãs que acreditavam numa continuação de Kill Bill Volume 3. E eu não acredito em você. Bom, e o nome do filme também provisoriamente, vale se ressaltar, ao que tudo indica, e o próprio Tarantino, não sei como se pronuncia corretamente, mas The Movie Critic, mas na tradução livre seria A Crítica de Cinema, ou O Crítico de Cinema, não sei qual vai ser o artigo usado por Tarantino. E agora a gente vai entrar num âmbito mais de especulação, num mundo mais especulativo. O de concreto é basicamente isso, é sobre um crítico que se passa nos anos 70 em Hollywood, e o nome do filme é The Movie Critic. E tudo indica que o roteiro já tá escrito e o filme já tá até em pré-produção. Excelente. Entrando mais nesse âmbito de especulação, de teorias, se acreditou por um tempo que esse último filme Tarantino, a personagem principal era uma crítica de cinema muito renomada, que é a Pauline Kael, uma das mais importantes críticas de cinema. Se acreditou muito nessa personagem, no caso personagem não, nessa pessoa, por conta do período que o filme se passa e pelo título, a crítica de cinema. E o período que se passará o filme é justamente o período onde a Pauline Kael atuou. Foi entre 1968 a 1991. Além disso, Tarantino sempre demonstrou certo respeito pela carreira de Pauline Kael, chegando até a rasgar elogios para a crítica no documentário dela própria chamado O que ela disse, as críticas de Pauline Kael. Porém, essas possibilidades do filme ser sobre a Pauline caíram por terra ali em maio de 2023, porque em entrevista do Tarantino para a Deadline, revelou que seu novo filme será de fato sobre um crítico de cinema dos anos 70, mas afirmou não ser sobre Pauline Kael. Em vez disso, será sobre um homem que escreveu para uma revista pornográfica. E é pelo Tarantino, a gente descobre que seu filme se passa em 1977, na Califórnia, e, de acordo com ele mesmo, abre aspas, e é baseado em um cara que realmente viveu, mas nunca foi realmente famoso e costumava escrever resenhas de filmes para uma revista pornô. E é importante contextualizar o seguinte agora. Um dos trabalhos de Tarantino na adolescência, antes dele entrar no projeto Menor Aprendiz, era colocar revistas pornográficas em uma máquina de venda automática e depois retirar todas as moedas do caixa eletrônico. Todas as outras coisas eram muito nojentas para ler, mas havia uma revista pornô que tinha uma página de filme realmente interessante. O Tarantino não quis revelar que revista era essa que tinha algo interessante na visão dele, mas no seu filme essa revista se chamará The Popstar Pages. Abre aspas novamente. Ele escreveu sobre filmes
filmes convencionais e foi um crítico secundário. Acho que ele foi um crítico muito bom. Ele era tão cínico quanto o inferno. Suas críticas foram um cruzamento entre Howard Stern e o que Travis Bickle poderia ser se fosse um crítico de cinema. Tarantino, ele chegou até a pesquisar sobre a vida do revisor e, abre aspas novamente, ele escrevia como se tivesse 55 anos, mas tinha apenas 30 e poucos anos. Ele morreu com quase 30 anos. Não ficou claro por um tempo, mas agora fiz minhas pesquisas e acho que foram complicações devido ao alcoolismo. Isso aí é mais ou menos o que a gente tem em mente sobre qual vai ser o personagem principal do filme. E agora, sobre o elenco, Tarantino reconheceu que não há atores com quem ele já tenha trabalhado com essa faixa etária de idade, citando até o Leonardo DiCaprio e o Brad Pitt, que já estão muito velhos para esse papel. Abre aspas novamente, ainda não decidi, mas será alguém com 35 anos. Definitivamente será um novo protagonista para mim. Isso é importante se ressaltar, porque Tarantino é conhecido por trabalhar, não só o Tarantino, na maioria dos diretores renomados, eles costumam trabalhar com os mesmos personagens, com os mesmos atores. Scorsese, ele é o Leonardo DiCaprio, o queridinho dele, assim como o Robert De Niro. No caso do Tarantino, tem alguns, Samuel Jackson, Uma Thurman, e assim vai. E aí, em uma recente edição de um podcast do jornalista Jeff Snyder, ele revelou algumas atualizações sobre esse projeto The Movie Critic, o último filme do Tarantino. Ele revelou que Tarantino já tinha definido seu elenco antes dessa greve dos atores e deixou a pré-produção em estágio bem avançado já. Além disso, Snyder mencionou que, apesar da fonte não ser muito confiável, gente, não são minhas palavras, são palavras do Snyder, que teoricamente não são palavras dele, são de uma fonte que ele optou em confiar, que ele mesmo disse que não são muito confiáveis. Mas é uma informação, é uma teoria aí. Suspeito. De acordo com essa fonte não muito confiável, vale ressaltar antes que venham cagar em cima de mim, há rumores de que Paul Walter Hauser, conhecido por seu papel em Cobra Kai, Infiltrado da Clã, ou então o Horácio em Cruella, poderia ter envolvimento no projeto. O que é engraçado nisso é que Paul tem 37 anos, ou seja, mais ou menos o que o Tarantino quer pro seu protagonista. Bom, agora juntando todas as peças que temos no tabuleiro, dá pra imaginar mais ou menos como vai ser ou o que tem de premissa por enquanto desse último filme do Tarantino. A gente sabe que The Movie Critic vai se passar em 1977, na Califórnia, onde o protagonista será um cara não muito conhecido que costumava escrever resenhas super cínicas para uma revista de pornô. Conhecer o Tarantino, principalmente depois de Era Uma Vez em Hollywood, ele vai deixar essa história super interessante, vai mexer em muitos núcleos. Cara, o Tarantino é o Tarantino, depois do que o Tarantino fez Era Uma Vez em Hollywood, mudando o final, assim como ele já fez em Bastardos Inglórios, pode esquecer um filme foda. Sobre o elenco desse filme, aí vai mais uma especulação da minha parte. Conhecer o Tarantino, provavelmente ele vai trazer alguns nomes já conhecidos que já trabalharam com ele, como uma forma de homenagear a si próprio, ou então encerrar junto com todo mundo que iniciou. Então, cara, vai ter o Tim Roth, na minha opinião, né? Pode ter certeza que ele vai tentar, no mínimo, ter o Tim Roth. Samuel Jackson, com certeza, tá no filme. Uma Thurman, não duvido do Brad Pitt e até o Leonardo DiCaprio, super estrelas, estarem no filme. Que é uma forma de encerrar tudo que ele construiu e seria interessante encerrar de uma forma legal com todo mundo que estava com ele desde o começo. Mas enfim, isso aí é tudo que sabemos e especulamos sobre o último filme do Tarantino. Cara, entrega tudo isso na mão do Tarantino que ele faz uma obra-prima. Tarantino é zica. Joga uma brincadeirinha dessa no peito do teu pai. Mas enfim, galera, esse foi meu vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí embaixo, o que você tá esperando sobre esse último filme do Tarantino? Comenta aí se vocês querem que eu traga uma lista sobre filmes de Tarantino, se querem que eu fale mais sobre Tarantino. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Like, favorito, compartilha com seus amigos, já falou? Valeu, vou pegar uma onda.